Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão esses estudos aí de geometria analítica? Vamos falar ainda, né, sobre distâncias, vamos ver aí a perspectiva do estudo de reta e planos, e aí nós vamos verificar como calcular a distância, né? A distância entre dois pontos, a distância entre reta e plana, entre ponto e um plano, e aí nós vamos estar resolvendo algumas questões, né, da lista de exercícios para estar auxiliando vocês nesse momento e nesses estudos. Vou compartilhar com vocês aqui agora a lista. E aí vou falar para vocês sobre as questões. Ó, pessoal, o que é que eu estava aqui pensando na hora de montar essa resolução para vocês? Algumas questões são bastante repetitivas. Então, por exemplo, a questão 1 e a questão 2 pedem a distância entre dois pontos. A questão de 3 a 10 pede a distância de um ponto a uma reta. E as outras questões, que vem, né, seguinte, pede a distância de um ponto P a um plano. Então, o que é que nós vamos estar agora realizando juntamente? Eu vou corrigir para vocês a questão 1, que dá uma noção, né, da distância entre dois pontos. Vou corrigir também a questão 3, para dar uma noção sobre a distância de um ponto à reta, e a questão 11, que é a distância de um ponto a um plano, porque aí vocês têm uma visão melhor com relação às distâncias, né? Distância entre dois pontos, entre um ponto e uma reta, e entre um ponto e um plano. E aí já dá um embasamento melhor para que vocês respondam o restante. Então, o restante vocês continuam respondendo na mesma perspectiva, viu? Mas, por enquanto, nós vamos responder a questão 1, a 3 e a 11 para dar base para vocês, né, estarem respondendo as outras. Para isso, amados, eu vou desligar a minha câmera, vou compartilhar com vocês o quadro branco, e aí, a partir disso, nós vamos estar resolvendo essas questões com calma, né, e tranquilamente mostrando para vocês passo por passo. Pessoal, o que é que acontece? A primeira questão, nós temos aí dois pontos, certo? P1, P2, e pede a distância entre esses pontos. Quando a gente trabalha a noção de distância entre dois pontos, a gente pode ver também a noção de vetores. Porque quando a gente fala em vetores, nada mais é, né, do que está delimitando dois pontos, um de origem e um de extremidade. E a norma de um vetor representa a distância entre esses dois pontos. Então, a gente pode considerar aqui que seja um vetor P1, P2, que são os dois pontos que nós temos. E esse vetor P1, P2, nós vamos primeiro encontrar as coordenadas dele, para depois, aqui é a questão 1, viu, pessoal? Para depois estar encontrando o seu tamanho. Então, quando eu falo P1, P2, quer dizer que eu tenho o ponto 2, P2, que é o ponto de extremidade, menos o ponto de origem, que é o P1. Extremidade menos a origem. O ponto P2 tem coordenadas 1, menos 3 e 2. E o ponto P1 tem coordenadas menos 2, 0 e 1. Então, vamos agora calcular, né, primeiro as coordenadas com relação às coordenadas do meu vetor, definido pelos pontos P2 e P1, que tem ponto de extremidade o P2, ponto de origem P1. Menos por menos dá mais. 1 mais 2, 3. Menos 3 com menos 0, menos 3. 2 menos 1 dá 1. Aqui, pessoal, são as coordenadas do nosso vetor. Como eu quero, né, aí o tamanho, que é a distância desses dois pontos, eu vou calcular a norma dele. A norma desse vetor é raiz do primeiro ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, foi a primeira coordenada que a gente encontrou, mais menos 3 ao quadrado, segunda coordenada,
mais 1 ao quadrado. Aqui eu acho que a gente já pode resolver direto, né? Que é que nós temos 3a ao quadrado é 9, mais 3a ao quadrado dá 9, mais 1 ao quadrado que dá 1. 9 com 9, 18, mais 1, 19. Então, raiz de 19. Agora, pessoal, nós vamos estar resolvendo a questão 3. A questão 3, eu tenho um ponto P e tenho uma reta definida por x igual a 3 mais 3, y igual a menos 2t e z igual a 1 menos 2t. Para falar da distância desse ponto a essa reta, a gente precisa entender essa equação da reta, né? Como a gente pode ter algumas informações. Primeiro, as coordenadas do ponto, que dá base da nossa reta, que aqui x é 3, y é 0 e z igual a 1, representando, né? 3, 0 e 1, as coordenadas do nosso ponto de análise da reta. E com relação ao parâmetro t, vem trazendo o nosso vetor, né? Vetor direção, 1, menos 2 e menos 2. Então, nós temos aí as coordenadas do ponto relacionado à base dessa reta, 3, 0 e 1, e as coordenadas do vetor que dá base dessa reta, 1, menos 2 e menos 2. E a partir disso, nós vamos calcular a distância desse ponto P até essa reta E. Então, para calcular essa distância, nós vamos ter algumas informações. Eu vou reescrever aqui para vocês, né, as informações que eu falei para a gente ter como base. Então, meu ponto A, 3, 0 e 1. Nós temos o vetor, né? O vetor que dá a nossa direção da reta. Vou chamar aqui de V. Que foi dado pelas coordenadas 1, menos 2 e menos 2. Além disso, pessoal, eu tenho um ponto P, eu quero a distância desse ponto P, né? Então, primeiro a gente vai tomar como referência a distância desse ponto P a um ponto da reta. Então, a gente vai tomar como análise aqui o ponto A, que já faz parte da nossa reta, 3, 0 e 1. E vamos calcular essa distância pensando também nessa distância como sendo o vetor. Então, nós vamos ter aqui, ó, o vetor AP. Ou PA, né? Que questão de distância não interfere. E esse vetor AP é dado por P menos A. Quem é esse P? Esse ponto que a gente quer saber a distância, né, dele até a nossa reta. E esse ponto P, a gente viu que tem coordenadas 2, 3 e menos 1. Menos esse ponto A, que foi o que a gente viu que dá análise, né? O nosso ponto de referência da reta, que é 3, 0 e 1. Calculando, pessoal, nós vamos verificar o seguinte: 2 menos 3 menos 1, 3 menos 0 dá 3, e menos 1 com menos 1 dá menos 2. A gente já chegou aí, pessoal, nesse vetor, né? Nesse vetor AP que representa a distância do ponto P a um ponto da nossa reta E. Agora, nós vamos estar realizando, né, o produto vetorial, porque a gente vai trabalhar com a ideia da norma, né, do produto vetorial, para entender sobre essa
distância. Então, o que é que nós temos? Primeiro, vamos realizar o produto vetorial entre esses dois vetores, que é o vetor V e o vetor AP que a gente encontrou. Vou chamar aqui de X, Y, Z. Então, fazendo o produto vetorial de V e AP, nós vamos ter as primeiras coordenadas de V, 1, menos 2 e menos 2. E as coordenadas de AP, que a gente achou que é menos 1, 3 e menos 2. Quando a gente for calcular o produto vetorial, amados, nada mais é do que vocês estarem calculando o determinante dessa matriz, né? Então, esse x, y, z só vai indicar para a gente a posição das nossas coordenadas. As outras coordenadas são dos vetores que tem que seguir a ordem da multiplicação. É o vetor V, parâmetro da reta, vezes esse vetor AP, que representa a distância do nosso ponto de análise a um ponto da reta. Então, calculando o determinante, aí vocês, né, que preferem repetir as duas colunas ou calcular direto, fica a critério de vocês, certo? Então, realizando esse determinante, nós temos aqui x vezes menos 2. Menos 2x vezes menos 2 dá 4x. Menos 2 vezes y, menos 2y, vezes menos 1, menos por menos dá mais. Mais 2y. Aqui é 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes e, 3e. Então, sentido das diagonais principais, nós temos esse resultado. Agora, no sentido voltando, né, invertendo os sinais. Z vezes menos 2, menos 2e, menos 2e vezes menos 1, 2e positivo, também menos. Menos 2e, menos 2 vezes 3, menos 6, menos 6 vezes x, menos 6x, então passa a ser mais 6x, y vezes 1, y vezes menos 2, menos 2y, então passa mais mais 2y. Agora, pessoal, nós vamos só reorganizar as coordenadas. A primeira coordenada está relacionada com os valores de x. Então, nós vamos ter aqui 4x mais 6x, 10x. Então, a primeira coordenada, né, do nosso produto vetorial é 10. A segunda coordenada está relacionada com y. Eu tenho 2y mais 2y, 4y. Então, a segunda coordenada é 4. E a terceira coordenada está relacionada com z. E aí, nesse z, eu tenho aqui 3z menos 2z dá z. E como eu tenho um z, eu vou ter aqui 1. Calculando, né, a norma desse vetor, nós vamos ter o seguinte. A norma dele vai ser raiz de 10 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Dez ao quadrado dá 100, 4 ao quadrado dá 16 e 1 ao quadrado dá 1. 100 mais 16, 116, 116 mais 1, 117. Como não tem raiz, vai ficar raiz de 117. Na verdade, a nossa distância, amados, que representa a distância do ponto à reta, é a norma, né, do produto vetorial que a gente acabou de encontrar, dividido pela norma de V.
Então, falta a gente calcular a norma de V também, que é o vetor de base, né, da nossa reta. Então, a norma de V vai ser raiz de coordenadas de V, 1, menos 2 e menos 2. Então, eu vou ter 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais menos 2 também ao quadrado. E aí, pessoal, quando a gente resolver, nós vamos ter 1 ao quadrado, que dá 1, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 2 ao quadrado dá 4, 1 mais 4, 5, 5 e 4, 9. Raiz de 9, que é 3. Se a raiz de 9 é 3, quer dizer que a distância, né? A distância de P, a distância do meu ponto P para a minha reta R vai ser igual à norma, né, do produto vetorial, que a gente já soube, que dá 117, dividido pela norma do vetor diretor, que é 3. Então, raiz de 117 por 3. Agora, pessoal, nós vamos ver a próxima questão, que é a questão 11, fala da distância, né, do ponto P de coordenadas 2, menos 2, 2, menos 1 e 2, até o nosso plano, que tem, né, equação 2x menos 2y menos z mais 3 igual a 0. Eu acho que aqui não cabe, eu vou lançar uma outra página. Continuando, né, amados, nós vamos ter aí a última, que é a questão 11, que é, né, a distância ali do nosso ponto P até o nosso plano π. Para isso, a gente efetua uma multiplicação escalar, né, digamos assim, como se fosse o produto escalar das coordenadas relacionadas à equação do plano com o ponto, dividido pela norma, né, pelo tamanho do nosso ponto de origem, né, a questão da distância dele até a origem. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter módulo de o ponto P de coordenadas 2 menos 1 e 2. Então, nós vamos ter 2 vezes 2. Aqui está relacionado também com o plano. E aí, depois vocês fiquem acompanhando. Menos 1 do ponto, menos 2 do plano. Dois relacionado ao nosso ponto, menos 1 do plano. E o mais 3, que é o nosso termo. Tudo isso dividido pela norma, né, do nosso vetor, que é dado aquele ponto, até a nossa origem. Quando a gente considera a origem é o 0, 0. Então, nós vamos ter aqui 2 ao quadrado. Seria 2 menos 0, né? Mais menos 2 ao quadrado. Mais menos 1 ao quadrado, que é o nosso vetor diretor, né? Que dá a direção do nosso, confirmar, 2, menos 2 e menos 1, é isso mesmo. Que é o vetor diretor, né, do nosso plano π, que dá a referência do nosso plano π. É porque, como as coordenadas são bem parecidas, amados,
Aí eu fiquei na dúvida sobre as coordenadas, mas o ponto P relaciona com multiplicação. É a gente multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, menos 1 vezes menos 2 e 2 vezes menos 1. E somar com mais 3. Esse é o módulo que a gente trabalha na parte de cima. Com relação ao denominador, vai ser a norma, né, desse vetor, né, diretor do plano π, que tem coordenadas 2, menos 2 e menos 1. Então, finalizando, o que é que nós vamos ter? Norma, né, que é o módulo, 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes menos 2, aqui vai dar mais 2, e aqui mais por menos dá menos 2. Então, 4, 2 menos 2 dá 0, 4 mais 3, 7. Raiz de 2 ao quadrado dá 4, menos 2 ao quadrado dá 4, então 4, 4, 8, menos 1 ao quadrado dá 1, 8 mais 1, 9. Raiz de 9 dá 3. Como a norma de 7, o módulo, né, considera que a gente está falando de distância, o nosso resultado da distância do ponto P do ponto P ao plano π é 7 sobre 3. Certo, amados? Então, pessoal, o que é que acontece? Vamos ficar por aqui, né, ajudando vocês aí no ensino. Espero que tenha auxiliado. E aí, amados, ficamos por aqui. Até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.